Fora! O Brasil não aguenta mais gente de fora. Voltem para o buraco de onde saíram. O grito rasgava o ar quente e úmido de uma tarde sufocante no Rio de Janeiro. Não era apenas um grito, era um rugido coletivo, nascido do desespero e alimentado pela fúria. O asfalto da Avenida Rio Branco parecia derreter sob os pés. Mas o calor que emanava da multidão era ainda mais abrasador. Pneus queimavam em barricadas improvisadas, lançando uma fumaça negra e tóxica que se misturava ao cheiro de gás lacrimogênio e suor azedo. O Brasil estava em ebulição. A economia estagnada. A violência urbana fora de controle e o desemprego galopante haviam encontrado um bode expiatório fácil: os imigrantes. Em São Paulo, a cena se repetia na Avenida Paulista. O MASP, cartão postal da cidade, estava cercado por tropas de choque. Vidraças de bancos estilhaçadas refletiam as luzes giratórias das viaturas. O grito de "O Brasil para os brasileiros" ecoava nos becos da Liberdade e nas favelas da Zona Leste. O ódio não escolhia classe social, ele infiltrava-se nas conversas de bar, nos grupos de WhatsApp e nos olhares desconfiados dentro do metrô lotado na hora do rush. A televisão, ligada em volume máximo nos botecos de esquina, transmitia imagens que faziam o estômago revirar. Mães venezuelanas, haitianas e bolivianas abraçavam seus filhos contra o peito, encolhidas em rodoviárias, enquanto pedras voavam. O medo era palpável. A cordialidade brasileira, aquele mito antigo, parecia ter sido dissolvida no ácido da crise. Mas a 800 quilômetros dali, no sul do país, numa cidade conhecida por seu planejamento urbano e céu cinzento, vamos chamá-la de a cidade modelo, uma metrópole industrial encravada no Planalto, algo inexplicável acontecia. Enquanto Rio e São Paulo ardiam em xenofobia, esta cidade vivia um carnaval fora de época. Mas de um tipo diferente. Não havia ódio. Havia 650 mil pessoas nas ruas, mas não para protestar. Elas estavam lá para celebrar. A cidade pulsava, vibrava numa frequência de pura euforia e gratidão. E no centro desse furacão de amor, não estavam estrelas do futebol ou cantores de sertanejo. Estava uma comunidade discreta, muitas vezes invisível: os taiwaneses. Num Brasil onde a confiança nas instituições e no próximo havia despencado para níveis históricos. Uma frase ecoava nas rodas de chimarrão e nas mesas de bar daquela cidade: neste país, tirando os taiwaneses, a gente não confia nem na própria sombra. O choque foi imediato. O país inteiro parou para olhar. Por quê? O que diabos estava acontecendo naquela cidade do sul? Por que no momento em que o estrangeiro era visto como inimigo, os taiwaneses eram tratados como reis sem coroa? A verdade por trás desse fenômeno era mais profunda do que qualquer estatística poderia explicar. Capítulo 2: O Santuário na Tempestade. A cidade modelo sempre teve fama de fria, não só pelo clima, mas pelo temperamento reservado de seus habitantes. Mas quem andasse pelo calçadão da Rua 15 de Novembro naquelas semanas veria algo surreal. Enquanto nos telejornais o pau quebrava no resto do país ali, o cheiro de café fresco e pão de queijo dominava o ar. As filas nas padarias eram organizadas. No mercado municipal as conversas eram animadas, cheias de risadas largas e tapinhas nas costas. Não havia policiais de cacetete em punho, nem faixas de protesto pedindo a expulsão de estrangeiros. Turistas vindos do caos de São Paulo desciam na rodoviária e ficavam atordoados. Isso aqui é outro país? Perguntou um paulista, limpando o suor da testa, desacreditado ao ver um grupo de adolescentes locais ajudando uma senhora asiática a carregar sacolas de compras. A imprensa nacional, sedenta por uma explicação, enviou repórteres. As manchetes começaram a pipocar: o milagre do Sul. Por que a violência não chegou aqui? Nas redes sociais, a teoria da conspiração corria solta. Seria uma força policial secreta? Uma política econômica mágica? Mas a resposta veio da boca de Dona Maria, uma vendedora de acarajé que trabalhava na Praça Central há 30 anos. Não tem mágica, meu filho. É o povo. É essa gente de olho puxado que mora aqui. Os taiwaneses. Eles mudaram a alma dessa cidade. Eles eram apenas 2% da população. Cerca de 8 mil pessoas. Estatisticamente irrelevantes. Mas no Brasil, onde o jeitinho muitas vezes atropela a ética, a presença deles agia como um bálsamo. Eles não são gringos, dizia seu João, motorista de Uber, enquanto manobrava pelas ruas arborizadas. Eles são nossos parceiros.
Eles cuidam da cidade como se fosse o quintal da casa deles. Você vê um taiwanês jogando papel no chão? Nunca. Você vê eles furando fila? Jamais. E mais, eles olham no seu olho e dizem obrigado, de um jeito que você sente que é verdade. A desconfiança inicial, típica do brasileiro calejado, havia se transformado. De quem são esses gringos? Para esses são os nossos irmãos. Capítulo 3, da indiferença ao abraço. A virada não aconteceu da noite para o dia. No início, quando a crise migratória começou a inflamar o Brasil, a internet não perdoou. Taiwanês, chinês, japonês. É tudo igual. Vem aqui tirar nosso emprego. Os comentários no Facebook eram cruéis, cheios de emojis de vômito e bandeiras do Brasil. Mas a realidade das ruas começou a vencer a guerra virtual. Os relatos começaram a surgir, orgânicos e poderosos, como uma batucada que começa devagar e toma conta da avenida. Um vídeo viralizou. Uma família taiwanesa num bairro de classe média num domingo de churrasco. O vizinho brasileiro sem carvão bateu no portão deles. O pai taiwanês não só deu o carvão, mas apareceu 5 minutos depois com uma travessa de carne temperada e cerveja gelada. Num português arrastado mas cheio de sorrisos. Vizinho é família, ele disse. Outro relato, uma criança brasileira, filha de mãe solteira, que ficava na loja dos pais taiwaneses depois da escola, porque a mãe trabalhava até tarde. Eles a alimentavam. Ajudavam com o dever de casa e nunca pediram um centavo. Se todos os imigrantes fossem como os taiwaneses, o Brasil seria potência mundial amanhã, postou um influenciador digital famoso por suas opiniões ácidas. A frase exceto os taiwaneses, ninguém mais entra, começou a aparecer nos muros. Mas logo foi apagada e substituída por algo mais poderoso, aprendam com os taiwaneses. Era a confiança. Aquele ingrediente raro no Brasil moderno. Uma confiança que não se compra, se conquista. E eles conquistaram o coração blindado do brasileiro. Capítulo 4. Suor e graxa, a raiz da história. Para entender esse amor, é preciso voltar no tempo. Anos 50. O Brasil vivia a bossa nova e a promessa de modernidade. Do outro lado do mundo, Taiwan lutava para se industrializar. Eles precisavam de tecnologia de ponta. Especialmente em mecânica de precisão. Olharam para o mundo e viram no sul do Brasil um polo industrial promissor, cheio de imigrantes europeus e uma indústria nascente. Enviaram seus engenheiros. Não foi fácil. Imaginem homens taiwaneses, acostumados à formalidade asiática. Desembarcando num Brasil de abraços apertados, atrasos constantes e uma língua que parecia música mas era impossível de falar. Eles sofreram. Foram ridicularizados nas fábricas pelo sotaque. Foram enganados por fornecedores malandros. Mas não desistiram. Um antigo operário brasileiro. Hoje aposentado, lembra-se com lágrimas nos olhos, eu vi aquele rapaz, o Sr. Chan. Ele ficava na fábrica até 10 da noite, debruçado sobre as máquinas. Ele não ia embora enquanto a peça não estivesse perfeita. A gente ia probar beber, ele ficava. No começo a gente achava que ele era doido. Depois a gente percebeu, ele não estava trabalhando só por dinheiro. Ele estava carregando o país dele nas costas. Aquilo nos deu vergonha e depois orgulho. Começamos a trabalhar junto com ele. Essa ética de trabalho, misturada com uma humildade tocante, plantou a semente. Décadas se passaram. As pequenas oficinas viraram grandes empresas. Hoje, a cidade modelo abriga mais de 600 empresas de capital taiwanês. Eletrônicos, química, finanças. Num cenário normal, isso geraria inveja. Estão comprando o Brasil, diriam os nacionalistas. Mas ali, a narrativa era outra. Graças a Deus tem os taiwaneses, dizia a dona de uma pensão. Eles pagam em dia. Eles não tentam passar a perna no contrato. Eles respeitam o trabalhador. No mundo dos negócios brasileiro, onde a vantagem é a lei, os taiwaneses trouxeram a honra. E o brasileiro, cansado de ser passado para trás, valorizou isso mais que ouro. Capítulo 5, o churrasco e o chá, a fusão cultural. A economia explica o bolso, mas não explica o coração. O verdadeiro milagre aconteceu nas praças, nos bares e nas festas de rua. O Brasil é um país que engole culturas e as cospe transformadas. E com Taiwan não foi diferente. O ápice dessa relação era o Festival Cultural Brasil-Taiwan, realizado anualmente no Parque Central da cidade. Num ano de tensão política, esperava-se que o evento fosse cancelado. Mas ele aconteceu, e foi histórico. Imagine a cena sob o sol forte.
Barracas de babolteia, o famoso chá de bolhas, ao lado de carrinhos de pastel de feira e caldo de cana. O mais incrível? A mistura. As tias do acarajé baiano trocavam receitas com as senhoras taiwanesas que faziam dumplings. No palco, um grupo de capoeira terminava sua apresentação, e sem pausa. Começava uma dança do leão tradicional chinesa, com os percussionistas brasileiros acompanhando no atabaque e no repique. O ritmo era frenético, suado, alegre. Uma vendedora de tapioca ria alto enquanto um jovem taiwanês tentava explicar, num português cheio de gírias locais, que o chá dele combinava perfeitamente com o queijo coalho dela. Olha só, mano, dizia ele. É doce salgado, igual a vida. Os taiwaneses não impuseram sua cultura. Eles a ofereceram. Vem cá, experimenta. Chamavam eles. Não havia arrogância de nossa cultura milenar. Havia a alegria brasileira de compartilhar a mesa. Essa flexibilidade quebrou as barreiras. O brasileiro, que detesta a arrogância mas ama um bom anfitrião, se rendeu. Eles não eram eles. Eram nós. Capítulo 6. A prova de fogo, o tufão e a chuva de solidariedade. A verdadeira prova de amor não acontece na festa, mas na tragédia. Alguns anos atrás, um tufão devastador atingiu o sul de Taiwan. As imagens na TV eram terríveis, casas destruídas, inundações, dor. Para a comunidade taiwanesa no Brasil, foi um golpe duro. Muitos tinham família lá. O luto pairava sobre o bairro onde se concentravam. O dia seguinte amanheceu com uma daquelas tempestades tropicais típicas do Brasil, chuva grossa, trovões que tremiam as janelas, ruas virando rios. Normalmente, o brasileiro ficaria em casa, mas não naquele dia. Em frente à Associação Cultural Taiwanesa, uma fila começou a se formar às 7 da manhã. Eram brasileiros. Gente simples. Motoboys com suas capas de chuva rasgadas, senhoras com sombrinhas quebradas. Estudantes com mochilas nas costas. A chuva castigava, a água batia na canela, mas ninguém saía da fila. Eles seguravam o que tinham. Notas amassadas de R$ 10, sacolas com roupas, pacotes de feijão e arroz. Um senhor idoso, catador de papelão, aproximou-se da mesa de doações montada às pressas. Com as mãos trêmulas e calejadas, ele depositou um punhado de moedas. Seu tchan sempre me dá água gelada quando passo na frente da loja dele, disse o velho, a voz embargada. Hoje é minha vez de dar água para a terra dele. É pouco, mas é de coração. Os voluntários taiwaneses choravam copiosamente. Não pela tragédia em sua terra natal, mas pelo amor que recebiam na terra adotiva. A notícia se espalhou. A cidade parou para ajudar Taiwan. Não foi uma ordem do governo. Não foi campanha de marketing. Foi o povo. Foi o Brasil real, aquele que tira a roupa do corpo para ajudar o amigo mostrando sua cara. Os taiwaneses sempre estiveram aqui por nós, quietos, trabalhando. Ajudando, escreveu uma jovem no Twitter, cuja postagem teve milhões de compartilhamentos. Agora mexeu com eles, mexeu com a gente. Somos todos Taiwan hoje. Naquele dia, sob a chuva torrencial, a fronteira entre Brasil e Taiwan desapareceu. Havia apenas uma nação, a da solidariedade. Capítulo 7, A Voz do Futuro. Anos depois, numa escola pública da periferia da cidade, acontecia o Dia da Diversidade. O auditório estava lotado. Pais, professores. Barulho, calor humano, ventiladores zumbindo no teto. Crianças apresentavam danças e comidas. O clima era de festa escolar brasileira, bagunça organizada. Então subiu ao palco um menino de 8 anos. Cabelo preto espetado, uniforme da escola estadual um pouco largo. Era filho de taiwaneses. Nascido no Brasil. Ele pegou o microfone, que parecia enorme na sua mãozinha. O silêncio caiu sobre o ginásio. Ele não falou de guerras, nem de PIB, nem de política migratória. Todo mundo fala que a gente é diferente, disse ele, com um sotaque perfeitamente local. Chiando no S como um bom habitante da região. Mas o meu pai gosta de arroz, e o pai do João também. Minha mãe briga quando eu não faço a lição, e a mãe da Maria também. A gente chora igual, a gente ri igual. Por que a gente fica procurando o que é diferente? Vamos procurar o que é igual. Ele olhou para a plateia. O Brasil é uma mistura, e Taiwan é o tempero que faltava na minha feijoada. O ginásio explodiu. Não foram palmas educadas. Foi uma ovação. Pais assobiavam, mães enxugavam as lágrimas. O menino foi erguido nos ombros pelos colegas brasileiros. Aquele vídeo rodou o mundo. O menino que ensinou o mundo a viver junto.
Epílogo: a âncora no caos. Hoje, enquanto o mundo e o próprio Brasil ainda debatem muros e fronteiras, aquela cidade no sul permanece um farol. A frase "exceto os taiwaneses" deixou de ser um aviso de exclusão para se tornar um atestado de excelência humana. Eles não gritaram por atenção. Eles não exigiram privilégios. Eles conquistaram o Brasil com a arma mais poderosa e silenciosa de todas: a gentileza consistente. Num país de emoções à flor da pele, de paixões violentas e amores profundos, os taiwaneses trouxeram o equilíbrio. Eles provaram que não é preciso nascer no mesmo solo para ter as mesmas raízes. Hoje, quando um taiwanês passa pela rua naquela cidade, ele não ouve "volta para sua terra". Ele ouve "e aí, parceiro? Vai no jogo domingo?". Eles são a prova viva de que mesmo no mundo dividido, e num Brasil caótico, a confiança é a única moeda que nunca desvaloriza. E essa revolução silenciosa, feita de pastel, trabalho duro e respeito, continua a ecoar, lembrando a todos nós que a convivência não é apenas possível, ela é a única saída.